Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu faço parte aí da equipe de implantação do Fenício e caso você não me conheça, já começou aí assistindo o vídeo errado porque o nosso primeiro é o do Spin, tá? Então caso você não tenha assistido aí o vídeo do Spin, pausa agora esse vídeo e primeiro assista lá sobre o Spin Selling, porque a metodologia que nós vamos ver hoje, ela se encaixa dentro do nosso roteiro já usando o Spin. Então é uma metodologia um pouco mais avançada e com critérios um pouco mais complicados aí. Beleza? Então vamos lá. Nossa metodologia de hoje é sobre o Bunch Selling. O Bunch é uma metodologia bem mais nova do que o Spin, com uma construção um pouco diferente, tá? Então lá no Spin Selling a gente tinha uma ordem lógica de perguntas a serem seguidas, situação, depois o problema, depois a implicação e depois a necessidade de solução. O Bunch Selling ele foi construído com uma forma de incluir alguns critérios dentro do meu Spin Selling, ok? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo alguma pergunta desses critérios, talvez eu tenha mais de uma pergunta para o mesmo critério, diferente do Spin, ok? Então, vamos lá. Então, o Bunch Selling aí também é um acrônimo, como o Spin Selling, tá? Que cada uma dessas 4 letrinhas aqui significa um critério específico, que são eles o B de budget, que é um orçamento ou um possível orçamento, ok? O A é de access to power, ou seja, quem que é o decisor naquela empresa que eu estou entrando em contato, quem que vai ser o cara que vai assinar o contrato lá no final da negociação. O N é de need of solution, então igual o Spin Selling, necessidade de solução, isso aqui nós não vamos mexer. E o T é de timing, qual que é o momento de compra do lead que eu estou entrando em contato. Beleza? Então, explicando aí de novo uma forma um pouco mais macro, tá? A ideia do meu critério de budget é entender e mapear se o lead que eu estou entrando em contato, ele tem um possível orçamento para fechar negócio comigo. Sendo que isso deve ser feito antes de eu passar o bastão para minha equipe comercial, tá? Eu deveria rodar o meu Bunch Selling antes de passar para o Hunter e rodar isso aqui na prospecção. Por quê? Isso é uma grande dificuldade que eu percebo em algumas empresas, onde eles têm um processo estruturado, é feita a prospecção, se entende que aquele lead tem problema, ele tem dor, então passa por uma primeira visita, passa por uma demonstração, chega na negociação e na hora do fechamento, o lead, pá, cara, putz, eu não tenho dinheiro para fechar esse negócio aqui, isso aqui é muita grana, eu achei que era muito mais barato. Então, pô, o Hunter ele perdeu muito tempo e aumentou o custo de aquisição de cliente por um critério que deveria ter sido pego lá no início do contato com esse prospect, tá? Lá na prospecção. Acesso ao poder, a mesma coisa. Então, é feito todo o processo, percebe que existe a dor e no momento da negociação, o teu lead te fala: ah, cara, legal, gostei muito, me manda tudo por e-mail que eu vou apresentar para minha diretoria. E aí o projeto fica parado sei lá quanto tempo. Imagino que isso já deve ter acontecido aí contigo. E depois aqui no timing, que eu acho que é o principal, é quando tu chega numa negociação e o teu lead aí, o teu prospect te fala que isso é um projeto que ele está buscando aí para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E aí depois, daqui a 2 anos, tu vai ter que retomar contato com essa pessoa e tu vai ter que voltar aí umas 3 fases para trás, porque ele não vai a partir da negociação, né? Ele vai querer de novo uma apresentação, de novo demonstração do produto, eventualmente uma POC. Então tu perdeu muito mais tempo. Então, de uma forma geral, esse que é o Bunch Selling. Vamos um pouco mais a fundo aí no que é isso aqui. Então, critério de budget, orçamento. Qual que é o objetivo? Buscar um possível orçamento para esse cara e definir se vale a pena seguir ou não essa conta. Ok? Por exemplo, isso aqui, a parte de demitir o cliente serve mais para quem tem produtos mais caros, tá? Lembrando que demitir o cliente, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo tu entender que aquela conta não tem fit, não tem uma oportunidade de negócio, melhor. Você tem que excluir essa conta, demitir ela ou trabalhar aí futuramente, caso seja a organização da empresa, tá? Mas a gente tem que definir esses critérios o mais cedo possível para reduzir aí o nosso CAC, tá? Que é o custo de aquisição de cliente. Então, exemplo 1.
O preço do meu produto, do meu serviço ou da minha consultoria no período de 1 ano é de 10 mil reais, ok? Então, para eu entender se esse cara tem um budget, eu tenho duas formas, tá? Óbvio que eu tenho mais, tá? Mas duas formas gerais, dois templates aí que eu posso mudar e estruturar de diversas formas, mas são basicamente duas estratégias. Uma bem direta, onde eu vou simplesmente perguntar para ele, parênteses, após ter mapeado os problemas e as implicações e validado que há uma necessidade de solução, tá? Eu não posso perguntar para o meu lead quanto que ele quer gastar se ele nem me diz que ele tem um problema, né? Porque daí eu estou simplesmente falando de dinheiro e de custo, não estou falando de valor, ok? Então, após eu ter gerado valor para ele, usando o Spin Selling, aí eu estou permitido a fazer uma pergunta de budget, que vai ser algo do tipo, cara, vamos lá, quanto tu imagina investir na tua empresa para resolver esses problemas que a gente já mapeou e que estão te causando aí essas dificuldades? Então é uma pergunta bem direta. Um detalhe, tá? Essa pergunta de budget, você deve cuidar qual que é a cultura da região que você está entrando em contato. Por exemplo, a Fenício ela é aqui do Rio Grande do Sul, tá? E nós gaúchos, infelizmente, aí somos um pouco fechados para negócio, tá? Então, se for perguntar para o gaúcho quanto que ele quer gastar, ele não vai te falar nada. Ou ele vai falar algo do tipo, eu quero gastar aí 100 reais para resolver isso aí. Então, é uma pergunta que, dependendo da região e da cultura que você estiver atacando, eles vão se sentir eventualmente até ofendidos com uma pergunta como essa. Agora, se tu estiver trabalhando, por exemplo, empresas de tecnologia em São Paulo, eles já têm uma maturidade muito maior. Eventualmente, óbvio que existe um pouco de feeling, mas tu vai poder fazer uma pergunta como essa se estiver prospectando lá São Paulo. Ok? Uma forma um pouco mais discreta, então, de estruturar e entender se esse cara tem orçamento. O meu preço durante 1 ano é de 10 mil reais. Eu sei que esse cara está com falta de produtividade e essa falta de produtividade gera um gap no faturamento dele. Então eu vou construir uma pergunta para entender quanto que ele está tendo de custo por causa dessa falta de produtividade. Por exemplo, cara, vamos lá, então tu está me dizendo aí que hoje tu tem um gap no teu faturamento por causa dessa falta de produtividade, correto? Tu sabe me dizer quanto especificamente tu acha que tu está deixando de faturar por causa desses problemas? Se ele me falar, olha, Gabriel, eu não consigo te dizer um valor exato, tá? Mas eu acho que a gente está deixando de faturar mais ou menos uns 20 mil por ano. Pô, eu vou cobrar 10 mil e vou entregar 20 para ele. A matemática, a lógica disso faz muito sentido. Eu sei que para ele existe um possível orçamento ali. É óbvio que vão ter outros critérios envolvidos, não quer dizer que eu vou fechar essa conta por causa disso. Mas eu tenho uma vantagem muito grande. Agora, digamos que eu faço a mesma pergunta e a resposta dele é: Gabriel, eu acho, cara, que a gente está perdendo aí entre 500 a 1.000 reais anuais. Putz, então eu vou ter um custo para ele de 9 mil por ano. Óbvio que talvez eu resolva alguns outros processos dentro da empresa dele, mas simplesmente uma matemática de quanto eu vou custar versus quanto ele vai ter de rentabilidade, não fechou a matemática. Então, se eu puder escolher entre as duas contas, eu vou aqui estar tendo um custo maior, ok? Ou, se eu estou numa conta onde eu vou custar 10 mil reais e eu vou entregar 1.000 reais de uma forma, óbvio, mais simplória, porque eventualmente ajudando os outros processos, ele vai ter um aumento no faturamento também. Mas, neste caso, talvez eu troque a minha dor. Então, eu não vou mais falar sobre falta de produtividade que vai gerar um gap X ou Y no faturamento. Eu vou trocar para falar sobre uma dor de gerenciamento, uma dor de estruturação de processos, uma dor que não esteja vinculada a valores, ok? Ou eu simplesmente demito essa conta caso eu tenha um número grande de leads a serem trabalhados. Eu vou dar uma prioridade para quem está tendo um custo maior e se encaixe no meu orçamento. Então vamos lá. Access to Power, acesso ao poder. Como é que eu faço para mapear aí quem que é o meu decisor? Então o objetivo é buscar o decisor final da empresa. Entender aí quem que vai assinar o cheque no final do contrato. Isso não necessariamente significa que eu vou passar uma demonstração sem ter o meu decisor final. O que eu quero dizer com isso? Eventualmente, se o teu processo ele é muito longo e os valores são muito altos, se tu trabalha para empresas de porte maior, talvez o dono da empresa não vai te atender para uma demonstração.
tu vai ter que começar como influenciador. Então aqui no Access to Power, tu vai ter que definir as duas coisas. Quem que é o influenciador e quem que é o decisor. E mapear dentro do teu processo interno se tu vai primeiro falar com o influenciador e depois tentar trazer o dono, se tu vai fazer uma escada onde falo com o influenciador para depois falar sozinho com o dono, ou se tu vai deixar o influenciador vender depois o projeto interno para a empresa. Que é o pior cenário, tá? O ideal é tu incluir o decisor para que tu consiga fazer essa apresentação. De novo, é uma forma e uma pergunta um pouco mais simples do que estruturar um budget, tá? Por exemplo, digamos que eu não sei quem é o decisor. Eu não sei se o decisor é o gerente de TI, se é o gerente comercial ou se é o dono. Então eu vou falar com qualquer pessoa lá na empresa e buscar. Cara, me diz uma coisa, como é que é o processo de decisão na empresa de vocês? Quem que precisa aprovar esse projeto? Então aqui talvez eu não esteja falando nem com um influenciador. Eu estou simplesmente falando com alguém que vai colher os frutos do meu projeto. Eu vou apresentar a minha empresa, digamos, cara, eu trabalho aqui na Fenício, a gente busca aumentar a produtividade comercial das empresas, estruturando aí um processo de prospecção, fazendo com que tu tenha maior qualificação de leads e um volume maior. Então aqui eu posso estar falando com um vendedor, ou eventualmente com um SDR. Se esse cara achar que faz sentido, ele vai me dizer quem que é o meu decisor. Ah, cara, isso aqui tu tem que falar lá com o Pedro, que é o sócio da empresa. Ou, isso aqui é com o João, que é o nosso diretor comercial aqui dentro. Ok? Então agora digamos que aqui eu estou num outro mapa que vai se tornar mais fácil ainda, que é eu sei que o decisor é o gerente de TI. Então, para o segmento que eu atendo, o decisor sempre é o gerente de TI. Aí eu posso falar aqui até com a secretária ou o primeiro atendente lá e perguntar algo do tipo, cara, quem que é aí o diretor de TI, qual que é o nome dele, qual que é o e-mail dele, porque a gente vai fazer um evento aí ou nós vamos distribuir um material para gerentes de TI do segmento tal e eu quero divulgar para essa pessoa. Então é simplesmente pegar o nome e o contato desse cara. Beleza? De novo, vá pausando esse vídeo e anotando as suas dúvidas aí para que na próxima reunião a gente consiga ser mais efetivo e te ajudar aí dentro do teu modelo de negócio quais são as dificuldades que você está tendo, ok? Então, vamos lá. Necessidade de solução. Isso aqui tem bem mapeado lá no Spincelling, não vou falar sobre isso então neste vídeo. Pulamos então pro timing, que na minha percepção é onde as empresas mais têm dificuldade, tá? Então, qual que é o meu objetivo aí desse critério de timing? É entender se o meu lead ele está em momento de compra agora. Aí tu vai me perguntar, tá, Gabriel, mas o que significa agora? Agora pode ser um pouco relativo. Agora tu quer dizer hoje, tu quer dizer nessa semana, tu quer dizer nesse mês, tu quer dizer nesse ano, tu quer dizer nos próximos 5 minutos. O que significa agora? Isso aqui depende de empresa para empresa. Qual que é o critério utilizado? O teu ciclo de vendas. O teu lead, ele tem que estar com prioridade para comprar o teu produto, serviço ou consultoria, ou o que quer que seja, dentro do seu ciclo de vendas. Se tiver além do ciclo de vendas, ele não está no time correto. Por exemplo, meu ciclo de vendas é 3 meses. E aí um tipo de pergunta que eu posso fazer é algo do tipo, cara, vamos lá, qual que é a prioridade da empresa de vocês em resolver esses problemas após eu ter feito o spin selling? Então, de novo, eu entendi a situação dele, mapeei os problemas, entendi as implicações e ele me disse que quer resolver. Aí eu vou fazer uma pergunta do tipo, cara, qual que é a prioridade de vocês para resolver esses problemas? Então, digamos que, nesse caso, o meu ciclo de vendas é 3 meses e ele me diz, olha, Gabriel, a gente está com alguns processos internos que a gente tem que resolver antes disso, mas eu acredito que mais ou menos uns 5 meses a gente vai começar a dar uma atenção maior para isso. Pô, então ele vai dar atenção para isso daqui a 5 meses. Eu deveria startar um projeto com esse cara daqui a 2 meses. Por quê? O meu objetivo é que, quando isso se tornar uma prioridade, eu já esteja na minha negociação e no meu fechamento. Para que eu não deixe muito tempo também e permita que ele vá para outros concorrentes ou mapeie aí outros processos dentro da empresa dele. Então, no momento que o cara entrar no meu ciclo de vendas, para se tornar uma prioridade, eu já começo a manter um primeiro contato. Se ele me disser, Gabriel, a nossa prioridade, cara, para ter isso resolvido daqui a 2 meses. Pô, perfeito, já faço a qualificação e já passo uma demonstração. Entendido? Vamos lá. Exemplo 2. Meu ciclo de vendas é 6 meses. Um ciclo de vendas um pouco maior. Digamos que meu processo é longo e eu tenho valores muito altos.
Uma outra forma de buscar o timing é uma pergunta mais simples, do tipo, fulano, quando vocês pensam, desculpe, vocês pensam em tocar esse projeto este ano ainda? Sim ou não? Digamos que eu já estou lá no segundo semestre. Se ele me disser que sim, está no meu ciclo de vendas. Se ele me falar que não, aí eu vou fazer uma pergunta mais específica e entender quando que eles querem resolver isso aí. Um terceiro cenário é algo do tipo, cara, quando que vocês fecharam aí com o fornecedor atual? Isso é muito legal, tá? Porque as outras duas perguntas, talvez ele não consiga te dar um cenário muito realístico. Porque às vezes as coisas mudam, surgem outras necessidades e talvez ele te diga que ele quer resolver daqui a 2 meses, mas daqui a 2 meses ele vai te dizer, bah, cara, surgiu uma necessidade aqui, surgiu um outro problema, ou a gente teve que reestruturar a equipe e isso vai passar lá para daqui a mais 2 meses ou daqui a 3 meses. Agora, essa pergunta aqui, ela é muito legal, porque se eu souber que ele fechou com o meu concorrente há 2 meses, não tem a menor chance dele fechar comigo aí pelo menos nos próximos 6 meses. Mesmo que o concorrente seja mais caro e seja muito pior. Porque eles vão ter um tempo ali de aprendizagem e validação naquele projeto que eles tocaram. Então, entender quando foi a última vez que ele trocou de sistema, trocou de consultor, trocou de produto, é muito importante também para que sirva como critério exclusor. Se ele me disser que trocou há 7 anos atrás, não quer dizer que ele esteja no timing. Mas eu sei que pelo menos eu não vou demitir ele agora. Se ele me disser que fechou com um concorrente mês passado, putz, morreu agora. Cara, legal, então eu vou te mandar aí um material da nossa empresa e a gente mantém contato aí, eu volto a falar contigo daqui a uns 3 meses, por exemplo. Ok? Não perca tempo aí com leads que fecharam projetos parecidos em pouco tempo. Bom, então agora que você entendeu aí quais são esses critérios e como construir ele, vamos para a inclusão desses critérios lá no meu roteiro. Por exemplo, vou usar aqui o mesmo roteiro que a gente usou lá para o nosso vídeo do Spin Selling. Então, eu tenho aqui o meu segmento definido, que é as faculdades, e eu tenho aqui a minha persona, o meu decisor, que é o meu reitor. Bom, eu tenho aqui pergunta de situação, problema, implicação, necessidade de solução. As minhas perguntas de Bunch eu vou incluir dentro dessas perguntas. Por exemplo, nesse primeiro fluxo aqui, eu vou incluir uma pergunta de budget, onde eu validei o problema, que ele me disse que ele coloca pessoas que não deveriam fazer aquele trabalho para fazer uma matrícula presencial. Então, ele está relocando funções dos funcionários deles. E aí eu vou fazer uma pergunta, cara, quanto que custa para ti pegar um funcionário lá de administrativo, fazer com que ele pause os trabalhos dele e vá fazer a matrícula presencial ali dos teus alunos? Então, estou fazendo uma pergunta de orçamento aí para entender quanto ele está tendo de custo com esses problemas não resolvidos. Aqui na necessidade de solução, eu posso buscar um timing também. Por exemplo, cara, qual que é a prioridade aí da faculdade de vocês em resolver esses problemas que a gente validou? Tu busca resolver isso aí, reitor, nos próximos 3 meses ou mais para frente? Eventualmente lá para o próximo semestre. Ok? Então aqui eu consigo incluir o timing e lembra que tanto timing, tanto budget, eu não posso fazer antes de ter validado uma pergunta de problema, tá? Porque ele precisa ter um pouco de dor, pelo menos, para me dar um valor, um budget mais realístico e também, principalmente, o timing, tá? Eu diria que o timing não deveria ser feito antes da implicação até. Porque a dor tem que estar bem latejante para que aquilo comece a se tornar uma prioridade para ele. Ok? Tá, e o acesso ao poder, Gabriel? Bom, o acesso ao poder, como eu falei, tem 2 diferenciações. A primeira é, eu não deveria fazer o spin selling com alguém que não é influenciador e nem decisor. Porque eu vou trabalhar uma dor que aquela pessoa não tem. Não existe um peso grande para a dor para uma pessoa que não é influenciador e nem decisor. Ou, caso ela tenha aquela dor, eu vou ter que fazer de novo com o influenciador, porque ela não tem nenhuma influência dentro da empresa, então eu vou ter que fazer um retrabalho. Ou seja, para meu primeiro roteiro de abordagem, eu já devo estar falando com, no mínimo, um influenciador. Digamos que aqui eu estou falando com um influenciador. Eu preciso rodar todo o spin selling para, na pergunta de necessidade de solução,
Eu veja se ele quer resolver aquilo e quem mais eu preciso envolver no projeto para que a gente consiga iniciar isso aí. E aí eu vou ter uma outra estratégia para falar com o decisor, ok? Tá, e digamos que eu nem sei quem é meu influenciador ainda, não sei quem é meu decisor, ou digamos que no meu processo eu só tenho decisor, eu não tenho influenciador, porque eu consigo facilmente falar com o dono. Bom, então eu vou fazer isso antes do spin selling, quando eu estiver falando lá com a secretária. Por exemplo, secretária, vamos lá, eu estou ligando para a secretária lá de uma faculdade, tá? Buscando o contato lá do reitor. Fulana, quantos alunos possuem hoje na faculdade de vocês? Ah, possui 240 alunos. Então, menos de 300 aí, que é o critério que eu tinha estabelecido. Ah, ok. Digamos que ela me disse que possui mais de 300 alunos. Ou seja, aqui na faculdade XPTO, nós temos mais ou menos aí 415 alunos. Pô, legal. E me diz uma coisa, vocês têm algum software para fazer a matrícula desses alunos? Percebam que é uma pergunta parecida com o que eu faço com o reitor, mas aqui eu só vou usar ela para buscar o meu decisor. Por exemplo, se ela me disser que sim, tem um software, eu vou perguntar quem que é o responsável desse software. Então aqui eu estou buscando acesso ao poder. Se ela me disser que não, eu vou fazer uma pergunta do tipo, tá, e quem que é o responsável pela gestão desses processos aí? Então aqui a resposta dela, na verdade, não me interessa. É só vou usar de arma para buscar o decisor. Quando eu estiver falando com o meu decisor, o meu influencer, aí sim vai ser uma pergunta de problema, tá? E se ela me disser aqui então que não, que tem, voltando no processo, que tem menos de 300 alunos, não existe uma necessidade de solução, porque eu não vou conseguir ajudar aquela faculdade da melhor forma possível. Então, faltou uma necessidade de solução e eu demito aquela conta já no meu roteiro de triagem. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado aí, tenha conseguido trazer alguns insights, ou esteja pensando em como você vai incluir isso no seu roteiro. E fica aí de tema de casa, então, incluir alguns critérios do Bunch no seu roteiro do Spin Selling. Ok? Não precisa ser todos, tá? Você pode incluir só o budget, ou só o timing, ou só a necessidade, ou, perdão, só o acesso ao poder. Eu gostaria que você treinasse incluir os 3 critérios de timing, acesso ao poder e budget. Talvez a gente não vá usar algum desses critérios dependendo do seu processo aí e do seu tipo de venda, tá? Mas como treino, eu acho que é válido fazer os 3 aí. Beleza? Então é isso aí e te vejo no nosso próximo vídeo aí. Um abraço!